Pai do Senhor querido, estamos juntos mais uma vez para estudar sobre os ensinos de Jesus através das suas parábolas. Se você quiser acompanhar os outros estudos, estão no nosso canal do YouTube. Você pode entrar, você pode se inscrever e clicar ali no sininho para que você possa receber os avisos das nossas publicações. Vamos juntos, é muito bom estar estudando a palavra do Senhor. Bem, hoje nós vamos avançar um pouquinho estudando a parábola do bom samaritano que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, que vai do versículo 25 até o versículo 37. Mas como sempre, nós não vamos focar somente na parábola. Nós vamos observar o que está acontecendo ao redor desse momento. Se você observar nesse próprio capítulo 10, voltando a alguns versículos, 23 e 25, o Senhor está exatamente confrontando aqueles que muitas vezes são sábios, são doutores, são conhecedores da palavra e de tantas coisas, mas que não conseguem enxergar a verdade de Cristo. Jesus diz assim no versículo 24, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ou seja, o Senhor está exatamente confrontando aqueles que humanamente têm uma autoridade, têm uma posição, mas que não conseguem, no mundo espiritual, no nível espiritual, entender e conhecer os ensinos de Jesus. E tudo começa quando o intérprete da lei chega para confrontar Jesus e faz uma pergunta dizendo assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Só nessa pergunta já alguns aspectos são importantes. Primeiro, ele chama Jesus de mestre. Então ele está reconhecendo que Jesus tinha algo a ensiná-lo, porque ele era o intérprete da lei. O intérprete da lei nunca chamava alguém de mestre se não reconhecesse nele uma autoridade. E ele diz assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Herança é uma coisa que nós recebemos pelo fato de sermos filhos. Para herdar alguma coisa, nós temos que ser filhos. E ele diz, o que eu faço para herdar a vida eterna? Na verdade, a pergunta dele é, o que eu faço para ser um filho de Deus? Porque ser filho de Deus exatamente te dá direito à herança. E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta para ele, para que ele respondesse. E ele responde com o texto de Deuteronômio 6,5, quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Essa frase, essa declaração, era falada pelo menos 2 vezes por dia por cada judeu. Cada israelita tinha a obrigação de pelo menos 2 vezes por dia falar essa frase. Era algo que eles viviam, eles sabiam de cor. As crianças desde pequenininha sabem disso. Quando uma criança em Israel nascia ou nasce, o seu pai chega no seu ouvido e diz assim, sabe, ó Israel, que o Senhor é o único Deus. É a primeira frase que uma criança em Israel ouve. Hoje nós temos até essa prática também. Quando vamos visitar uma criança, quando vamos abençoar uma criança, falamos essa frase no seu ouvido. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, ou o Senhor de Israel é o único Deus. Essa frase nós estamos passando para a criança esse princípio. Então essa frase, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é algo que aquele judeu sabia. Ele complementa com o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabe que essas 2 diretrizes, elas são o marco, são o norte para alguém que quer se aproximar de Deus. Na verdade, a cruz de Cristo representa isso. Né? No sentido vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. E no sentido horizontal, amar o meu próximo, aqueles que estão ao meu redor, como a mim mesmo. Então ele sabia, ele conhecia a teoria da lei. Jesus falou então, faz o que você está falando, vai e faz isso. Ou seja, Jesus transferiu a pergunta que o intérprete da lei passa para ele, Jesus transfere para ele. Só que essa pessoa quis se justificar. Ou seja, quando Jesus falou faz o mesmo, algo entrou naquela pessoa e ele entendeu, eu não estou fazendo isso, mas ele logo se justifica.
Ah, quem é o meu próximo? Porque se eu não sei quem é o meu próximo, então eu não vou fazer bem a ninguém. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que caminha comigo. Meu próximo é aquele que me agrada. Meu próximo é aquele que pensa da mesma forma, que compartilha das mesmas ideias. Então, na verdade, ele lançou um questionamento em cima da lei. Isso é tão comum, não é? Aqui no Brasil, na área jurídica e em outros lugares também, mas aqui é muito forte isso, né? Há uma lei que determina certas coisas, mas alguém vai lá e tenta interpretar a lei e muitas vezes, eu não vou dizer a maioria, mas muitas vezes deturpa essa lei. Uma lei que é clara para todo mundo, ele vai lá e distorce, ou seja, é uma deturpação da lei, ou seja, um questionamento da lei. E aqui esse homem, quando fala para Jesus, diz assim: quem é o meu próximo, então? Ele quis se justificar. Lá no versículo 29 diz: ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E uma coisa que era muito comum Jesus fazer é que ele não respondia essas perguntas de questionamento de uma forma direta. Porque, na verdade, eles estavam questionando Jesus. E Jesus virava o jogo. Um exemplo que nós sempre mencionamos é quando alguém perguntou para Jesus: é justo, é certo pagar impostos? E perguntou a Jesus diante de uma grande multidão. Por quê? Se Jesus fala, não vamos pagar impostos aos romanos, Jesus estava cometendo um crime de traição, falando contra o Império Romano. Se Jesus falasse, não, nós temos que pagar impostos para os romanos, então aquela turma de judeus, aquele povo que estava ali, ia se levantar contra Jesus. Ah, você está apoiando a nação ou o governo que nos oprime. Então, o que Jesus fez com a sabedoria que ele tinha? Pegou uma moeda e falou: o que tem aí nessa moeda? O que eles responderam para Jesus? Ah, aqui tem o busto, a carinha de César. E Jesus responde: então, dai a César o que é de César. Acabou o assunto. Simplesmente acabou a polêmica. Eles estavam tentando lançar uma armadilha contra Jesus. E aqui Jesus, percebendo que esse intérprete da lei estava querendo lançar uma armadilha, Jesus coloca exatamente a questão de volta para ele. Quando ele pergunta: quem é o meu próximo? Jesus então conta uma história. E aí surge a parábola do bom samaritano, onde alguns personagens aparecem. A parábola conta que um homem estava descendo na estrada de Jerusalém para Jericó, e ali um grupo de assaltantes tomaram todos os seus bens e o espancaram. Essa estrada era muito conhecida. Jerusalém fica a 800 metros acima do mar e Jericó fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Ele fica numa depressão onde está o Mar Morto, ou seja, Jericó ele é situado abaixo do nível do mar. Então, entre Jerusalém, que está a 800 metros acima do mar, e Jericó, que está a 250 metros abaixo do nível do mar, existe uma diferença de altitude de 1.000 metros, mais de 1.000 metros, de 1 quilômetro. Então não era incomum as pessoas caminharem. Essa distância era de 27 quilômetros. Normalmente o povo de Israel caminhava 30 quilômetros por dia. Os antigos caminhavam 30 quilômetros por dia. Tanto é que você vai em Israel ou em algumas cidades, alguns locais mais antigos, a cada 30 quilômetros existia um povoado, existia lugares onde eles poderiam pousar. Então, a caminhada de uma pessoa num dia é de 27 quilômetros ou 30 quilômetros. Então, essa descida de Jerusalém para Jericó, ela era muito frequentada. Pessoas passavam por ali, mas era uma estrada muito complicada. Até hoje nós tivemos a oportunidade de fazer ao contrário, né? Fazer de Jericó para Jerusalém. E quando você vai passando por aquela estrada, hoje é uma estrada asfaltada, bonita, né? E você vai passando e assim do lado tem a marcação, menos 200 metros, menos 100 metros, nível do mar, mais 100 metros até chegar em Jerusalém. Tanto é que a expressão que se usa não é ir a Jerusalém. A expressão que se usa é subir a Jerusalém. E aqui é o contrário do que seria o ideal, ele está saindo de Jerusalém, que está no alto, indo para Jericó. Jericó é uma cidade muito histórica, é considerada a cidade mais antiga do mundo. E a primeira história que nós temos na Bíblia sobre Jericó foi quando Josué cercou aquela cidade, deu voltas ali com o povo, tocaram-se as trombetas, as muralhas caíram e eles destruíram Jericó.
E Josué lança uma palavra lá no livro de Josué com relação a Jericó. Maldito será aquele que reconstruir esta cidade. E essa palavra não é simplesmente porque Jericó era inimigo de Israel. Não. É porque a história de Jericó é uma história de maldição. É uma história onde eles adoravam a Moloque, adoravam a Baal, adoravam a Astarote, adoravam a deuses que muitas vezes levavam as pessoas, ou as pessoas assim queriam, fazer sacrifício de crianças. Então Jericó é tida biblicamente como uma cidade amaldiçoada, como uma cidade inimiga. E quando diz que esse homem estava saindo de Jerusalém para Jericó, espiritualmente está dizendo que ele estava se afastando da presença de Deus. Há interpretações que levam a entender que era como se fosse Adão, ou seja, ele estava perto do Senhor, perto do templo, perto da presença de Deus, e ele se afasta em direção ao mundo, como se esse homem representasse a história nossa, a história do ser humano. E ele sai de Jerusalém e vai para Jericó, levando bens. E nessa estrada que era muito tortuosa, com penhascos, com montanhas, você vê que esse caminho é cheio de montanhas, vieram bandidos e roubaram, espancaram e largaram ele por lá. E aí começa a aparecer alguns personagens. O primeiro personagem que aparece aí é esse homem que foi espancado, que não se fala quem é, aparecem os bandidos também, mas aparece o segundo personagem, que é um sacerdote. E aqui diz que o sacerdote passou ao largo, ou seja, longe. Vamos nos lembrar que Jesus está usando a parábola para explicar àquele estudioso da lei o que era ser próximo. E o sacerdote passou longe daquele homem que estava espancado. Presta atenção, não foi o homem que passou longe do sacerdote. O homem estava no chão. Quem passou longe do homem foi o sacerdote, ou seja, o sacerdote não considerou aquele homem espancado como sendo um próximo. Poderíamos listar algumas razões. Por exemplo, o sacerdote não podia tocar numa pessoa morta. Aqui diz que ele estava semi-morto, quase morto. Talvez a interpretação dele fosse, aquele homem está morto, eu não posso tocar nele. O sacerdote, se tocasse, ele se contaminava. Mas houve um julgamento humano. Ele nem procurou saber se ele estava morto ou não. Ou seja, a lei estava muito acima da graça. É aquela história que você sabe. Os judeus tinham, a lei determinava que eles tinham um caminho que eles podiam percorrer num sábado, num Shabat. E aquele caminho ele não poderia ser estendido. Então, se ele percorresse aquele caminho num Shabat e 5 metros depois houvesse uma pessoa caída, precisando de ajuda, ele deixava a pessoa morrer, porque a lei estava acima da graça. E aqui o que diz? Que aquele homem, o sacerdote, passou à distância, ou seja, ele determinou que aquele homem caído não era um próximo dele. E aí vem logo em seguida um levita. E a palavra usada é a mesma com relação ao sacerdote. Diz assim, e o levita passou ao largo. O levita passou à distância. Ou seja, o levita identificou aquele homem como alguém que não era seu próximo. E o levita, ele tinha responsabilidades ali no templo. O levita trabalhava no templo. O sacerdote dirigia os cultos, né, as celebrações, todas as coisas, e o levita era aquele que ajudava, era aquele que providenciava para que todas as coisas estivessem preparadas ali. O levita era aquele, o servidor do templo, né? Hoje nós entendemos como levitas aqueles que ministram louvores, entoam adoração nos cultos, na igreja, mas no Velho Testamento e nesse tempo ainda, quando o templo estava construído, estava de pé, os levitas eram responsáveis por cuidar de todas as coisas do templo, cuidar para que tudo funcionasse. No Velho Testamento eram os levitas que levavam o tabernáculo para lá, para cá, montavam, desmontavam. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. E aqui passa um sacerdote e passa um levita e olha para aquele homem e dizem, ele não é o meu próximo. Ele não é o meu próximo. Porque a pergunta que está permeando toda a situação é, quem é o meu próximo? E aí chega o terceiro passante. O primeiro foi o sacerdote, o segundo foi o levita, e passa o terceiro, que era um samaritano. Vamos entender quem eram os samaritanos. Para isso nós temos que voltar lá na história de Israel.
quando o reino do norte, o reino do sul foram tomados pela Síria, pela Babilônia, uma das coisas que os inimigos fizeram foi tomar o povo de Israel, escolher os melhores, as mulheres mais bonitas, mais jovens, os jovens homens que fossem fortes, inteligentes, e levaram eles para a sua terra. Você sabe que nesse sequestro desses jovens, né, foram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, foram Alister, foram pessoas que foram levadas para outras terras. E na terra de Israel foram deixados os velhos, aqueles menos produtivos, e o que eles fizeram, os inimigos? Trouxeram outros povos e levaram para Israel para habitar ali. Ou seja, eles misturaram os povos para enfraquecer. E claro, aqueles de Israel que ficaram, vieram outros povos, começaram a morar ali perto, acabou que eles se casaram, nasceram filhos, gerações se passaram, e esta geração que ficou em Israel, e a consequência dos nascimentos, são os samaritanos. Os samaritanos eram identificados pelo povo de Israel, ou seja, pelos levitas, pelos escribas, fariseus, saduceus, e eles eram identificados como um povo misto, um povo contaminado. Tanto é que eles, no Reino do Norte, fizeram outro altar, fizeram outro templo, fizeram outro local de adoração. E se você observar, 2 ou 3 capítulos antes, Jesus chega, aqui em Lucas, Jesus chega ali numa cidade samaritana, quando Jesus está vindo de Cafarnaum até Jerusalém, ele não conseguia vir num dia, a distância era bem maior, e ele tenta pousar numa cidade dos samaritanos. Isso está lá no capítulo 9, versículo 53, quando diz assim: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ou seja, Jesus tinha, momentos antes, passado numa cidade samaritana, dias antes, e ali os samaritanos não o receberam. Não receberam porque eles entendiam que Jesus ia para Jerusalém. Jesus havia sido rejeitado naquela cidade samaritana. E outros episódios acontecem quando Jesus encontra aquela mulher samaritana e ela começa a discutir com ele aonde nós devemos adorar, se devemos adorar em Jerusalém ou devemos adorar aqui no monte. Toda essa questão política e mais ainda religiosa afastava tremendamente os judeus dos samaritanos, e bem que os samaritanos também são judeus. E aqui quando Jesus fala que um samaritano para perto de Jerusalém e vai cuidar daquele homem, e diz que ele estava perto, passou perto. Essa é a palavra-chave. Enquanto o sacerdote e o levita passaram ao largo, o sacerdote se afastou, o levita se afastou, não consideraram que aquele homem fosse um próximo. Exatamente o que acontece com o samaritano é que ele vai e se aproxima. Lá no versículo 33 diz assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Esta é a diferença entre aqueles dois que passaram ao largo. O samaritano passou perto. E Jesus coloca a figura do samaritano porque o samaritano era rejeitado. Tanto é que o título da parábola é o bom samaritano, porque normalmente o samaritano era tido como mal, e agora aparece um bom samaritano. Ou seja, aquele que teoricamente não tinha uma descendência pura judaica, teoricamente aquele que estava adorando no lugar errado, é aquele que não aceitava as tradições judaicas, não aceitava a lei. Os samaritanos só estudavam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos os profetas não eram reconhecidos pelos samaritanos. Tanto é que a mulher pergunta se Jesus, és tu um profeta? Porque eles não recebiam os profetas. Eles só trabalhavam em cima dos 5 primeiros livros. Havia muita divergência. Então eles eram rejeitados, mas é esse homem rejeitado, é aquele que para e dá atenção. No versículo 34 diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. O que na Bíblia representa óleo e vinho? Vinho representa a salvação. Quando nós tomamos o vinho ali na ceia, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus que morreu na cruz, derramando o seu sangue, e por isso nós temos salvação. O óleo representa a unção, a consagração. Tanto é que as pessoas são ungidas com óleo. Ou seja, este é o papel da igreja. Trazer o quê? Salvação e trazer
unção. A igreja pega alguém que está longe do Senhor, leva para perto do Senhor, salva, e então ele passa a ser agora ungido. O óleo serve para curar, o óleo serve para iluminar, o óleo serve para alimentar. Exatamente a função do Espírito Santo. Ele cura, ele liberta, ele traz luz, ele traz a direção de Deus. O papel da igreja está representado pelo samaritano, que pega alguém à margem do caminho, pega alguém completamente destroçado, sem bens nenhum, quase morrendo, pega aquele homem e leva e cuida dele, dando-lhe salvação e dando-lhe unção. O samaritano representa o papel da igreja. E diz aqui que ele levou e colocou numa estalagem, numa hospedaria, e cuidou dele ali. No dia seguinte ele fala para o dono da estalagem: olha, você vai continuar cuidando dele, eu vou deixar 2 denários para que você possa pagar as despesas. O denário era o salário de um trabalhador naquela época pelo trabalho de um dia. Depois de um dia de trabalho ele ganhava um denário. Denário é a palavra que dá origem ao nosso dinheiro. Então era o salário de um dia do trabalhador. E ele deu 2 denários. E aqui eu vejo uma revelação escatológica, uma revelação da volta de Cristo muito forte. Porque o que acontece? O samaritano, representado pela igreja, representado por Jesus, leva aquele homem para uma hospedaria, que é a igreja que recebe aquele homem, e diz: agora você vai cuidar dele. E eu vou deixar 2 denários, equivalente a 2 dias. E a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos é como 1000 dias. Então eu entendo aqui que a tarefa da igreja é cuidar daqueles desvalidos, aqueles que estão completamente à margem do caminho, quase morrendo, cuidar deles por 2000 anos. Eu creio que nós estamos no tempo da volta de Cristo. Ou seja, na verdade, Jesus está ensinando aqui para aquele doutor da palavra, aquele intérprete da lei, mas ele está trazendo uma palavra profética, uma palavra escatológica, uma palavra do final dos tempos, quando diz que o Senhor Jesus deixou recursos para 2000 anos. E diz: e se eu me demorar, ou seja, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, aquele homem está dizendo aqui que ele vai voltar. Presta atenção. Jesus não foi representado por um sacerdote. Jesus não foi representado por um levita. Jesus foi representado por um samaritano. É a igreja que nós somos. A igreja não tem origem física necessariamente através de um judeu. A igreja é um povo misto. Eu não sou de origem judaica, outro de origem asiática, outra de origem, enfim, das mais diversas nacionalidades e mais. A igreja que nós conhecemos hoje é a igreja composta por pessoas que vieram de todas as heresias, de todas as seitas, de todo o pecado. Os testemunhos que nós vemos na igreja são dos ex-drogado, ex-prostituta, ex-bandido, Por quê? Nós somos aqueles que fomos resgatados, fazemos parte da igreja, e a igreja agora tem a tarefa de fazer o quê? Cuidar daqueles que estão no caminho. Essa hospedagem é a igreja. O samaritano representa Jesus, que salva através da igreja, leva para a hospedaria e ali vai colocar óleo, vai colocar vinho, vai dar alimento, vai trazer luz para todas as pessoas que estão afastadas. Não é o sacerdote, não é o levita, ou seja, não é a estrutura eclesiástica, não é o cargo. O samaritano, ninguém falou qual o cargo dele. O outro falou: ele é sacerdote, ele é levita, mas o samaritano, sei. Quem sabe ele era um adorador, quem sabe ele era um vendedor, quem sabe ele era, eu não sei quem. Não se fala o cargo dele, não se fala a patente dele, diz que ele é um samaritano. É o caso da igreja. Nós não estamos esperando que altos cargos possam resolver os problemas, não. Não é um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um diácono ou um obreiro que vai agir como igreja. Quem age é a igreja, sim, através de todos que fazem parte, que por acaso podem ser pastor, apóstolo e assim por diante. A igreja
está com a tarefa de cuidar daqueles que estão arrebentados por aí. A hospedagem aqui para onde o samaritano levou aquele homem que tinha sido espancado é você. É a igreja que você pertence, é a igreja de Cristo. Outra coisa importante é que Jesus, no versículo 36, diz assim: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E olha o que o intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não teve coragem de falar o samaritano. Falou, o que usou de misericórdia. Porque quando ele está dizendo isso, ele está admitindo que ele, como intérprete da lei, que convivia ali com os sacerdotes, convivia ali com os levitas, convivia com a estrutura da igreja, ou era alguém que era profundo conhecedor da palavra, ele estava admitindo que não foi ele que salvou a vida daquele que tinha sido espancado, mas alguém que estava longe da estrutura, alguém que não se importava com o nome. Esse sim teve misericórdia. Jesus diz: vai e procede tu de igual modo. Tremenda essa parábola. Nós vemos aqui exatamente o plano de Deus. Na verdade, nós vemos aqui um homem que estava em Jerusalém, se afastou para Jericó, se afastou da presença do Senhor. Nessa queda, nesse declínio do pecado, ele foi espancado, ele foi roubado. E esse é o perfil daquele que se afasta do Senhor, esse é o perfil do homem que, através de Adão, se afastou do jardim do Éden, se afastou da maravilhosa presença do Senhor, e se afasta, e vai embora, e perde tudo, e fica semi-morto. E não é uma estrutura que vai resgatá-lo, o que vai resgatar é a misericórdia. Queridos, eu creio que nós estamos num tempo de misericórdia. Nós não estamos num tempo onde simplesmente vamos estar juntos por causa de cargos ou de posições. Mas nós estamos num tempo onde nós temos que sair, até muitas vezes deixar Jerusalém, para procurar pelas estradas, pelos caminhos, pelos valados, procurar aqueles que estão caídos, aqueles que estão longe do Senhor, espoliados, roubados. Esse é o papel da igreja, por isso que Jesus falou: vai tu e faz o mesmo. Essa frase podemos comparar com Mateus 28, quando ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o mesmo mandamento de Jesus. E nós aqui aprendemos com alguns personagens. Um homem que sai de Jerusalém e vai para Jericó, se afastando da presença do Senhor. E ali ele só tem história ruim. 2, o sacerdote. 3, o levita, que passa ao largo, ou seja, não considera esse homem como seu próximo. Depois aparece um quarto personagem que é sim o samaritano, que mesmo não sabendo quem ele era, mesmo possivelmente aquele homem fosse um judeu, mesmo sabendo de todas essas coisas, ele vai lá, leva no seu próprio animal para uma hospedagem, e ali ele coloca óleo, coloca vinho para cuidar. E o quinto personagem, que é exatamente o dono da hospedaria, que fica responsável por cuidar daquele que estava completamente arrebentado. Parábola maravilhosa, que fala sobre misericórdia, fala sobre a igreja, conta a história do homem que se afasta do Senhor e que é cuidado pelo Senhor para voltar à sua presença. E mais, fala que o samaritano, ou seja, Jesus, vai voltar para estar cuidando do homem, estar cuidando de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te abençoar, querido. Semana que vem estaremos novamente com mais uma parábola, que esses ensinos possam ser úteis para o seu crescimento espiritual. Amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.